direto para 46 municípios e 72 canais. No ar. Link Vanguarda. O Ministério Público está fazendo hoje uma operação em Jambeiro contra a fraude no transporte escolar. Quem vai explicar essa história para a gente é a Vanessa Vantini. O que está acontecendo na cidade, Vanessa? Boa tarde. Olá, boa tarde, Rogério, boa tarde a todos. Olha, a gente fala ao vivo aqui bem em frente à Prefeitura de Jambeiro e também a Câmara Municipal, que fica bem ao lado, viu? Esse mesmo prédio aqui onde nós estamos. Para quem está em casa, a situação é bem tranquila por aqui. Por enquanto, né, tanto a Prefeitura como a Câmara, inclusive, estão fechadas para atendimento ao público. Mas a situação é bem diferente do que a gente viu durante toda a manhã. Antes mesmo, né, do início do expediente, já tinham diversos policiais por aqui, viaturas da Polícia Militar e também promotores do Ministério Público. Foi deflagrada a Operação Linha Certa. Esse foi o nome dado para a operação, que está investigando já há alguns meses irregularidades no transporte escolar aqui da cidade, envolvendo inclusive a vice-prefeita e outros 3 vereadores. A suspeita, né, que essas pessoas, por meio de ou conhecidos ou também parentes, né, teriam empresas que estariam sendo favorecidas para conseguir operar a linha do transporte escolar da cidade, pegando inclusive as linhas mais rentáveis que fazem o transporte escolar aqui de Jambeiro. Essa investigação já vem há alguns meses. O Ministério Público disse que já tem algumas documentações, mas durante toda a manhã que eles passaram aqui até por volta de 11h30 da manhã, eles levaram mais documentos da Prefeitura, alguns computadores e também celulares, porque essa investigação, ela continua. Só para vocês terem ideia, né, foram cumpridos mandados de busca e apreensão aqui na Prefeitura, na Câmara, e ao todo, eles estiveram em 17 locais diferentes, em 7 cidades aqui, incluindo Jambeiro. Eles estiveram, inclusive, na casa da vice-prefeita e desses 3 vereadores. Na casa de um desses vereadores, a polícia encontrou uma arma que não tinha registro, então foi feito um flagrante. Essa arma e algumas munições foram apreendidas e estão, nesse momento, na delegacia aqui de Jambeiro. Outras 3 armas também foram encontradas em um outro endereço que fazia parte da investigação da polícia. Essas armas estavam com o registro vencido, então a pessoa que é dona, né, desse armamento vai responder de uma forma administrativa por esse registro estar vencido dessas armas. Essa investigação continua. Por enquanto, durante o tempo que a gente ficou aqui pela manhã, a gente não encontrou o prefeito da cidade, mas nós conseguimos um contato com a advogada da Prefeitura, que negou qualquer irregularidade durante a administração e disse, inclusive, que a Prefeitura está ajudando, né, colaborando com as investigações. É com vocês aí no estúdio. Obrigado, Vanessa. E como a operação continua, Vanessa Vantini pode voltar a qualquer momento atualizando a situação para a gente direto de Jambeiro. Depois de 3 meses, mais precisamente 136 dias, sabe aquela Avenida do Buraco em Taubaté? Juca Esteves, importante. Foi coberta finalmente. Vamos conversar com a Thalita, 4 meses, em 136 mais até, né? dias. O problema durou ainda mais tempo. Estou me corrigindo aqui, eu falei 3 meses, mas são 4 meses. Vamos falar com a Thalita França, em Taubaté, cidade da Rua do Buraco, que agora foi coberta, né, Thalita? Boa tarde. Pois é, pessoal, boa tarde. Foi um pouquinho mais de 4 meses, viu? A Avenida Juca Esteves estava fechada desde o dia 17 de março. E o motivo, todo mundo lembra, né? Foi aquela cratera enorme que abriu no meio da avenida, chegou até a engolir um carro. E depois de acumular prejuízos por causa da interdição, os comerciantes agora esperam recuperar o movimento. Agora pode passar. Mas tinha uns cones aqui, outros ali, pessoal ainda trabalhando. Depois de meses com a Juca Esteves interditada, teve motorista que ficou em dúvida se podia ou não andar nesse trecho da avenida. Eu tava andando por aqui e eu me perdi ali atrás, que tá tudo com sinalização ali atrás. Tô sabendo agora. Ainda tá confuso pro motorista? Sim, bastante. Não sabia não. Desde quando? Desde ontem. Bom, né? Vai ajudar bastante o trânsito aí. A galeria que passa na rua foi refeita. A cratera foi fechada e foram refeitos o asfalto e as guias. Tá faltando o calçamento do canteiro central e das calçadas dos imóveis que foram atingidos. A cratera se abriu depois de uma forte chuva. Uma motorista que passava pelo local foi engolida. Ela teve ferimentos leves. O custo da obra, segundo a prefeitura, foi de quase R$1,5 milhão e levou 4 meses para ser entregue. A empresa que ganhou, ela executou todo o serviço conforme previsto no contrato
teve alguns atrasos devido à previsão de tempo com chuvas, né? Mas acabou executando o serviço conforme a Prefeitura estava prevendo e agora a Secretaria de Obras está executando a parte final, que é a manutenção das calçadas. Quem tem comércio nesse pedaço da avenida acredita que o prazo para a conclusão dos serviços demorou demais. Já o prejuízo veio rápido, segundo os comerciantes. Foi assim para o Sidney, dono de uma loja de informática. Foi automático. Caiu a avenida e já no outro dia a gente já sentiu na pele já. O movimento caiu 30%, 40%. É muito grande para a gente que vive do dia a dia. A queda no movimento foi pior ainda nesse estacionamento. Foi de 80%. Então, vamos torcer para que volte à normalidade esse movimento, né? Vamos ter que trabalhar, fazer todo um trabalho novamente de reconquista de cliente. O dono desse galpão está tentando alugar o imóvel de novo. Aqui funcionava uma loja de carros. Sem saída por causa da cratera, o proprietário teve que mudar de endereço. E os comerciantes que ficaram torcem para não ver mais o caminhão de obras da prefeitura estacionado por aqui. Esse é o nosso medo. Se vier, aí vai complicar mais ainda. Não vai dar nem para recuperar dessa. Não, por favor. Trânsito liberado, mas vocês viram aí na reportagem que ainda tem alguns cones ali no local, né, na avenida, porque a prefeitura ainda precisa terminar alguns detalhes, então é bom as pessoas redobrarem a atenção. O motorista de um caminhão foi feito refém ontem à noite na região. Segundo informações da polícia, ele parou para comer em um posto da Via Dutra, em Pindamonhangaba. Quando saiu, foi abordado por 2 homens. Um deles estava armado. Os bandidos colocaram o motorista em outro veículo e rodaram com ele por quase 2 horas. Depois, o motorista foi abandonado sem nenhum machucado. Ainda segundo a polícia, os bandidos não conseguiram roubar o caminhão que transportava chapas de aço porque ele travou com o sistema de segurança. Os bandidos conseguiram fugir. Link Vanguarda para falar de curso de graça ou assunto bom, né? Gostamos. De graça e curso, aprender sempre é bom. Você está procurando emprego, está sentindo dificuldade na hora de mostrar o seu currículo, não aparece muito curso lá? É a hora de fazer, isso pode ajudar muito. A pessoa vê que você está se esforçando, fazendo vários cursos na sua área ou mesmo não na sua área. Isso pode ajudar muito na hora de conseguir um emprego. Emprego, aliás, que foi pauta aqui durante a semana no Link Vanguarda. A gente falou segunda, terça, repete hoje. A gente comentou muito sobre o saldo, né, de demissões e contratações aqui em todo o Vale do Paraíba. E quando a gente fala de São José dos Campos, o saldo foi de apenas 10 vagas. Imagina. Então é um número muito baixo. Para uma cidade do tamanho de São José dos Campos, só 10 é muito pouco. Então, se a gente tem pouca oportunidade, quem está ali concorrendo tende a se qualificar, né? Porque a situação acaba ficando difícil para todo mundo. Vamos conversar ao vivo com o Pedro Melo, que vai mostrar para a gente um desses cursos, e a gente está muito curioso já para saber que curso é esse. Estão com uma touquinha, imagino que seja algo de gastronomia, comer. Por ali, vamos Como ver. É que seja de comer, será? Diga aí, Pedro. Olá, muito boa tarde. Vocês estão falando a respeito de qualificação. Essas meninas todas aqui que estão esperando, inclusive, daqui a pouco para uma degustação de algo que eu vou mostrar daqui a pouquinho também, vou gerar uma curiosidade. São cerca de 960 cursos de qualificação do Qualifica São José aqui na cidade, com 29 cursos. São oportunidades para que muita gente, não só na qualificação, também possa criar aí uma oportunidade de fazer o seu próprio negócio. Vamos conversar com o Alexei. Essas quantidades de vagas e cursos disponíveis são disponíveis para moradores de São José, é isso? Isso, boa tarde a todos. É para os moradores de São José em idade economicamente ativa, os que estão trabalhando, buscando emprego, recolocação, redirecionamento de carreira, que são pequenos empreendedores também. Esses cursos gratuitos estão à disposição, mais de 950 vagas à disposição da população de São José. Para se inscrever é importante procurar a internet ou pelo 156? Exato, Pedro, muito fácil. Toda a programação de cursos está na internet, no site do Qualifica, no site da Prefeitura. E para se inscrever é 156 ou na própria internet você consegue fazer a inscrição facilmente. Entendi. Estou só reforçando que eu falei 900 cursos, são 900 vagas, em 29 cursos, perdão. E é importante a gente dizer, essas pessoas que vão se inscrevendo para esses cursos, né, tem outras áreas, aqui gastronomia, é isso? Isso, tem gastronomia aqui, mas tem marketing, tem informática, você tem a parte comportamental no ambiente de trabalho, tem cursos para empreendedorismo e também palestras muito úteis para o trabalhador de São José. Certo, obrigado pela sua entrevista. Vamos conversar rapidinho e mostrar então, revelar a curiosidade para esse pessoal. Olha só a sacanagem, é um curso de pão de mel e chocolate, diversas receitas. Patrícia, chega aqui rapidinho para você me dizer o que foi que nesses 2 dias de curso essa turminha aqui aprendeu. Oi, Pedro, boa tarde a todos. Nós fizemos aqui 7 receitas entre ontem e hoje, tá? O pão de mel, bolo de pão de mel,
alfajor, né? Esse Twix de tabuleiro, aquele creme aqui que é feito com gengibre, uma coisa diferente, né? Um bombonzinho feito com abóbora e o petit gâteau. Foram essas 7 receitas que nós fizemos entre os 2 dias. Ela está me dizendo que esse curso termina, mas já tem outro começando na sexta-feira aqui no SESC, que é um dos parceiros. Tem Sebrae também, tem o pessoal do Senai, todos com certificação de graça, que é o mais importante. Luciana, chega mais. A Luciana estava me dizendo aqui que já trabalha com bolos em casa e está fazendo esse curso. É a primeira vez no Qualifica? Sim, boa tarde a todos. É a primeira vez, é um ótimo curso, uma ótima oportunidade para quem quer se aperfeiçoar, né? Eu já trabalho com isso e quero me aperfeiçoar mais para poder aumentar um pouquinho mais a renda. Quem sabe abre o próprio negócio ou consegue um emprego na área? Isso mesmo. Legal, olha, boa sorte para você, para todas vocês que agora vão degustar essas delícias aqui. Legal a gente poder mostrar a estrutura, né, para o pessoal conhecer e às vezes buscar todas essas informações. Ficou interessado nessas 960 vagas aí? Estão todas disponíveis para você ficar sabendo um pouquinho mais sobre elas lá no nosso site G1 da Vanguarda, g1.com.br/vanguarda. Tem todo lá o caminho para se inscrever e aí buscar sua qualificação, recolocação no mercado. A gente volta aí para o estúdio. Valeu, Pedro. Obrigada. Interessante quando a gente pensa no trabalhador, tem gente que está muito bem qualificada, está procurando uma vaga, mas às vezes não encontra uma oportunidade. Então, esses cursos de qualificação servem até para quem tem aquele sentimento de empreendedor, né, que quer tocar o próprio negócio. O entrevistado falou disso, olha, tem preparação, tem educação financeira, marketing para negócios sociais, oficina de plano de negócios com o pessoal do Sebrae. Então, às vezes, em vez de ficar insistindo numa área, principalmente da indústria na nossa região, que está muito complicado, está gerando pouco emprego, às vezes é virar empreendedor mesmo. E também as meninas ali que estão aprendendo, se vê empreendedora, está aumentando a renda sozinha, ela não está em busca de vaga, ela está se qualificando para sair vendendo o que ela está afim. Já se passaram mais de 3 anos do acidente que matou 18 pessoas na Serra de Mogi Bertioga. Apesar de todo esse tempo, muitas famílias de São Sebastião ainda brigam na justiça por indenizações. Dessa semana, mais uma sentença foi publicada. O processo foi movido pelo pai do jovem, Daniel Oliveira Damasio, que morreu aos 25 anos. Daniel era um dos 46 estudantes que estavam no ônibus que capotou no trecho de serra da rodovia Mogi Bertioga. O acidente aconteceu em junho de 2016. O motorista e 17 universitários morreram. A maioria deles era de São Sebastião. No caso de Daniel, a empresa de transportes União do Litoral foi condenada a pagar uma indenização de R$50 mil. O valor é referente a danos morais. A decisão ainda cabe recurso, mas a empresa não informou se vai recorrer. A defesa da família do Daniel não quis falar a respeito dessa decisão. Além disso, a União do Litoral já foi condenada a outras 16 vezes em ações movidas por parentes ou sobreviventes. Em todos os casos, ainda é possível recorrer dessa decisão. Por nota, a empresa informou que trabalha de forma transparente para fechar negociações amigáveis de indenização. E, por enquanto, 3 acordos com vítimas foram fechados. E deve ter mais pedido aqui, né? O tempo todo chegam muitas mensagens, né, na nossa rede social do Link Vanguarda. Vamos ver aqui alguns pedidos. Alexandre Miranda, é de São José. Vocês precisam fazer uma reportagem no Vargem Grande, onde existe obra de uma escola abandonada há mais de 8 anos. Você quer a mensagem que chegou pra gente aqui. Bora checar isso aqui. E a gente vai checando, a prefeitura vai assistindo, pode, né, se antecipar e já ir tentando resolver alguma coisa. Quem sabe a gente ajuda o pessoal. São Luís Paraitinga. Não tem parquinho, os que tem estão quebrados e são de bairros. As crianças do centro não tem parquinho. Olha, geralmente é o contrário, né? O bairro afastado, normalmente que fica sem a infraestrutura. No caso de São Luís, a Renata está dizendo que é o contrário. Mais uma mensagem. É tanta coisa que chega muito legal quando vocês participam, viu? O Anderson Pereira de Taubaté falou que o centro de especialidades no Jardim Caçapava está largado. Essa é a informação dele, do Jardim Caçapava. Para mim, até novidade do Jardim Caçapava em Taubaté, eu tinha a impressão de que era da cidade de Caçapava mesmo. Até vamos checar isso aqui se está certinho? De novo, a gente anota aqui, as prefeituras anotam lá, se quiser já vão se antecipando. Dá tempo mais uma aqui, ó. Podemos? Aqui, ó. Aqui, ó. O Natan de Ubatuba foi prometido para o pessoal do bairro Perequiaçu. Queriam arrumar nossa quadra do bairro para as crianças jogarem bola. Isso não saiu do papel, está abandonado há anos. E nada de cumprir a promessa, só falam e falam. Isso aqui já entra quase na blitz do parquinho, mas fica aqui a reclamação do Natan de Ubatuba. Sigam participando, tá bom? Mandando pra gente as publicações, o tempo inteiro a gente sobe algo novo na rede social. O Pedro mostrou uma situação ali da questão dos correios, né? Que o pessoal não chega lá, o correio não chega, correspondência e tudo mais.
Em Taubaté tem uma outra confusão, a Thalita vai contar pra gente. Pois é, pessoal. Inclusive, vocês estão lendo aí mensagens dos telespectadores, né, que estão sempre ligadinhos nas redes sociais. Eu acho que esse assunto aqui pode ter repercussão, sim, viu? Porque não tem nada mais chato do que a gente ficar recebendo em casa uma encomenda que não é nossa, né? Ou então, pior, imagina você receber na sua casa uma cobrança que não é sua. Isso acontece com frequência com alguns moradores de Taubaté. Quando o Cirilo recebe alguém no estúdio de pilates dele, tem que explicar o endereço direitinho. A rua é a Francisco Alves, no bairro Parque Bandeirantes, região do Parque Aeroporto. O que dá confusão é que ela não é a única rua com esse nome em Taubaté. Existem algumas divergências em questão de endereço, comunicação com os correios, é bem complicado. Meu sogro, que mora nessa rua, teve problema com a correspondência. Para quem ficou curioso, a outra rua Francisco Alves fica no bairro Jardim Maria Augusta. Pode haver uma confusão, né? A pessoa vai procurar um endereço e vai no endereço errado, né? Essa aqui é a Avenida Granadeiro Guimarães. Ela leva o nome de um médico que ficou bastante famoso aqui em Taubaté entre os séculos 18 e 19 por causa da política. Mas a rua fica na região central da cidade. É perto da Avenida 9 de Julho e da rodoviária. Ela é bem conhecida por aqui. E ela não é a única. Essa aqui também é a Granadeiro Guimarães. Só que ela fica a cerca de 10 quilômetros do centro, no distrito de Quiririm. O Mário tem um depósito na rua e está acostumado a encontrar gente perdida por aqui. Já vieram me entregar material aqui, que era lá do centro, vieram entregar de outras lojas. Já aconteceu, sim. E pensa, receber cobrança de outro lugar com o nome da sua rua? A conta que chegava lá, que chegava aqui, era muito alta. Aí nós vimos que não era nossa. Aí ele foi reclamar, falou, não, mas é de vocês mesmo. Vocês não moram tão assim na rodovia, perto da rodoviária velha? Eu falei, não, eu moro lá no Quiriri. Pelo menos 15 ruas e avenidas em Taubaté têm nomes repetidos. Por exemplo, a rua José Gabriel Monteiro aparece nos bairros Piracangaguá e Una. As ruas Marquês de Rabicó e Pedrinho se repetem na Gurilândia e Monção. Antes, a Câmara batizava as ruas e a Prefeitura aprovava. Mas desde o ano passado, o caminho se inverteu para tentar evitar tantas repetições. A Prefeitura que envia para a Câmara. A iniciativa é exclusiva do Poder Executivo, e isso por determinação judicial. Hoje, a Prefeitura ela consulta o seu cadastro, que vai indicar se já existe alguma rua com o nome ou não. Ainda segundo o secretário, os nomes das ruas já existentes, mesmo que repetidos, não podem ser trocados. São ruas que foram denominadas há muito tempo. A legislação de hoje não permite a alteração. A dica é ficar atento ao CEP, que é como o RG de cada endereço. Só esse número pode ajudar a não deixar tanta gente perdida por aí. Só utilizar o CEP. Só procurar direitinho que não tem confusão. Não tem confusão não, nenhuma. Tranquilo. Certíssimo, seu Mário. Com o CEP não tem confusão nenhuma. E aí em São José, Elisa, você lembra de ruas que têm o mesmo nome? Ah, com certeza. É uma confusão que causa uma confusão para os moradores, né? Mas a dica já ficou ali bem explicada, que o CEP é uma espécie de RG da rua. Com isso, não tem erro. A Prefeitura de Atibaia publicou um decreto que permite descontos e até a isenção do IPTU para quem tiver algum problema com desastres naturais, como as enchentes, por exemplo. Mas, para os moradores, o melhor mesmo seria que o problema fosse resolvido definitivamente. A casa do José Pedro já foi atingida por 3 enchentes. Com muito trabalho, ele conseguiu se reerguer. Mas o trauma, esse é difícil de superar. Começou a chover, a água chegou aqui na minha garagem e já começa a preocupação. Esses meses que choveu, a água já chegou aqui na minha garagem. Então a gente já fica preocupado, o jeito não dorme, tá toda hora levantando para ver a rua até onde a água tá. A casa dele fica no bairro Parque das Nações, em Atibaia, um lugar onde vários moradores já tiveram prejuízos com os alagamentos. A partir de agora, quem tiver algum problema no imóvel causado por um desastre natural, como as enchentes, por exemplo, poderá ter desconto no IPTU ou até mesmo ficar isento do imposto. É o que diz um decreto publicado recentemente pela Prefeitura de Atibaia. Os descontos serão aplicados de acordo com a gravidade do problema. Vai funcionar assim: a água dificultou o acesso à sua casa? Então você poderá receber 50% de desconto no valor do IPTU. Se os alagamentos prejudicarem o acesso a serviços básicos, como o transporte público e coleta de lixo, aí o desconto será de 25%. Em casos onde o imóvel é invadido pela água, o proprietário poderá pedir a isenção do imposto. Os moradores dizem que o desconto é bem-vindo, claro, mas o que eles querem mesmo é que a prefeitura trabalhe para evitar novos alagamentos.
No bairro Parque das Nações, a prefeitura até fez uma obra no córrego e pediu a desapropriação da área. Só que os moradores não concordam com isso e pedem uma solução para o problema das enchentes. Nós queremos que tenha alguma coisa que resolva o problema da enchente. É um bairro gostoso, no centro da cidade, então eu acho que deveria ser assim, ter outros olhos, olhar com mais carinho para esse bairro. Janeiro e julho, todo ano, a gente fica preocupado, porque não tem suporte nenhum da prefeitura, não tem demonstração do que elas vão fazer para poder melhorar isso aqui. O secretário de Serviços de Atibaia diz que a prefeitura tem adotado medidas de prevenção às enchentes, como limpeza de córregos e rios, e que agora vai trabalhar para desassorear os lagos da cidade. Recentemente foi feita uma licitação de limpeza e desassoreamento de lagos, contemplando o Lago do Major, o Lago do Jardim do Lago e também o Lago do Jardim Paulista, gerenciado pela Secretaria de Obras. Em breve terá ordem de serviços para início dos trabalhos. Até o fim do ano, você acha que dá tempo de desassorear tudo? Dá tempo de desassorear, sim. Sobre o pedido de desconto ou de isenção do IPTU, é importante destacar aqui que isso só vai ser aplicado nos casos registrados este ano. Vamos voltar ao vivo com a Vanessa Vantini. Ela está em Jambeiro acompanhando uma operação do Ministério Público contra fraudes no transporte escolar da cidade. Vanessa. Olha, Branches, tanto a Prefeitura como a Câmara Municipal, elas permanecem fechadas. A informação que a gente tem aqui dos funcionários é que o expediente só vai voltar realmente amanhã. Eles estariam arrumando algumas documentações internas. Durante toda a manhã, até por volta de 11h30 da manhã, diversos policiais estiveram por aqui, junto com promotores. Foi uma operação que foi realizada durante toda a manhã, baseada numa investigação de um grupo especializado de combate ao crime organizado. As suspeitas são de irregularidades, no transporte escolar das crianças aqui de Jambeiro. A suspeita é que tanto a vice-prefeita como 3 vereadores teriam empresas em nomes tanto de parentes como também de amigos, que foram favorecidas para operar as principais linhas de transporte escolar aqui da escola. Diversos documentos, computadores foram retirados aqui da prefeitura e essa investigação continua, viu, Abranches? É isso aí, obrigado, Vanessa. Qual é a sua próxima risada? Qual é a sua próxima maratona? Sua próxima descoberta? Sua próxima vitória? Qual é o seu próximo novo? A gente não vai parar de fazer essas perguntas para continuar levando o novo até você. Vem pra Claro. Claro, você merece o novo. Tem obra na rua Coronel José Monteiro, que fica na região central de São José dos Campos. O pessoal quer dar mais espaço para os pedestres. Com isso, os carros vão ter menos vagas para estacionar. Se passar pela rua Coronel José Monteiro, do trecho que vai da rua Vilaça até o calçadão, já exigia paciência, agora com essa obra então, e já vai se acostumando o motorista. Depois que as obras terminarem, os carros só vão ter uma faixa para passar. Essa obra na rua Coronel José Monteiro faz parte de um pacote de obras da prefeitura que eles chamam de requalificação de áreas urbanas. Ou seja, locais de grande circulação de pessoas, a prefeitura vai fazer readequação no trânsito, vai retirar vagas, aumentar as calçadas para facilitar o trânsito de pessoas. A gente tem um prejuízo na retirada das vagas, mas a utilização do espaço, são cerca de 30 vagas que estão sendo retiradas, por uma circulação de cerca de 12 mil pessoas diariamente que passam por aqui. Essas vagas não são compensadas, a gente tem um levantamento que a gente tem uma oferta de cerca de 2.000 vagas na região central nas vias públicas e tem um número equivalente, cerca de 2.000 vagas, também em estacionamentos privados. O projeto prevê a criação de um espaço acessível, onde a calçada vai ser maior, serão colocados bancos e locais para estacionar bicicletas. A previsão é de que a obra dure mais um mês. Eu creio que vai atrair mais clientes para o calçadão, é um espaço mais a imagem que eles mostraram para a gente, vai ficar um espaço mais bonito, mais atraente, então eu creio que vai atrair sim mais clientes. Alguns reclamam na questão do estacionamento, então não vai ter mais estacionamento na frente das lojas e isso para eles dificulta um pouco. O gerente dessa outra loja disse que a obra é bem-vinda, ainda mais se o objetivo for priorizar a circulação das pessoas. Mas ele tem uma preocupação. Antes, ele conseguia colocar a van na garagem de acesso para o estoque da loja.
Agora já não sabe como vai fazer a carga e descarga dos produtos. Como eles vão fazer também do outro lado, vai ficar só para passar um carro, né? Então eu queria ver como é que vai ficar. Vai ter uma vaga para a gente parar, para descarregar, né? De acordo com a prefeitura, ainda na rua Coronel José Monteiro existe um ponto destinado para carga e descarga. Esse será o local oficial depois da conclusão das obras. Na verdade, essa é uma tendência que a gente vê em algumas cidades, aumentar o espaço público para aqueles que vão a pé e direcionar os carros para outros locais. Essa é uma tendência para dar uma aliviada na poluição, uma aliviada no volume de carros. Bora, falar de esporte. Falar de futebol então, Rogério? O Bragantino e Cuiabá fizeram um jogo disputado e cheio de gols ontem, mas ficou só no empate. Em casa e com apoio de mais de 4.000 torcedores, o Bragantino partiu para o ataque. Na primeira chance, Aderlan quase abriu o placar. O Vitor Souza foi grandão demais. Vai pra cima do atacante, faz a defesa. Mas quem marcou o primeiro foi o Cuiabá. Jean Patrick fez o primeiro gol da partida. Gol do Cuiabá! O empate do Braga saiu dos pés do lateral Edmar, que fez aí, ó, esse golaço de falta. A virada do time da casa veio ainda antes do fim do primeiro tempo. Aderlan tocou e deixou Ítalo na cara do gol para colocar o Bragantino na frente. Depois de intervalo, Thiago Ribeiro tentou recuar uma bola de cabeça, mas armou um contra-ataque para o Cuiabá. Rodolfo aproveitou e deixou tudo igual. Do Cuiabá! No último lance da partida, o atacante do Braga, Matheus Peixoto, teve a bola do jogo, mas chutou por cima. Era a última bola do Bragantino no pé do 9, a bola vai embora, você vê de novo. Final, Bragantino 2, Cuiabá também 2. Empatou, mas o Braga continua na liderança da Série B do Brasileiro. O time volta a jogar na sexta contra o Guarani, em Campinas. Agora um assunto sério com umas pitadas de fofurice. Uma moradora do aquário de Ubatuba está recebendo uma atenção especial. É que pela segunda vez ela está grávida. Como na primeira gestação os filhotes não sobreviveram, agora os cuidados foram redobrados. Se você já tem um filho, sabe como são emocionantes os primeiros exames de ultrassonografia. Quando ouve esse sonzinho, então... Só que a gestante da vez é um pouco diferente do que a gente está acostumado a ver. Essa é a Clara, uma raia que é a mamãe do ano do aquário de Ubatuba. Ultrassom em raia ainda é bem novo, dessa espécie específica, que é as Apteris brevirostris, a raia viola do focinho curto, não tem nada na literatura específica de ultrassom. A gente consegue ver quantos animais são, se eles estão ativos, se eles estão se movimentando ou não, e a gente também consegue quantificar o batimento cardíaco. Cada mês que passa que a gente faz ultrassom, a gente vê que as estruturas vão se desenvolvendo e esse animal vai ficando mais formadinho, chegando próximo ao nascimento. São no mínimo 4 filhotes e eles estão aí nas costas dela, onde está mais inchado. É o 8º mês de uma gravidez que dura 1 ano. A gente viu que ela tem 4 filhotes. Normalmente ela tem 6 filhotes, mas devido à posição que eles estão, a gente só conseguiu confirmar 4. Mas talvez quando nasçam sejam 6. O aquário é atualmente a casa de 8 raias da espécie conhecida como viola. 4 machos e 4 fêmeas, entre elas a Clara. É a terceira vez que o aquário de Ubatuba registra uma reprodução de raia fora da natureza. E nesse caso específico, a gestante é de uma espécie ameaçada, o que aumenta ainda mais o significado dessa gravidez, tanto para a natureza quanto para os pesquisadores. Essa mesma fêmea teve outros 6 filhotes na última gravidez dela, mas todos morreram 2 meses depois. Na época, a alimentação dos filhotes foi à base de camarões congelados, mas dessa vez a dieta vai mudar. E a gente vai fornecer para as raias, quando nascerem, camarões vivos pequenininhos, que fazem parte da dieta natural dela. É um trabalho que exige bastante cuidado, mas que enche a equipe do aquário de orgulho. A Clara foi
algo que mexeu com a gente mesmo, porque dá pra ver muito certinho os filhotes bem formados, eles estão super fortes. Então a gente espera que esse nascimento seja com muito sucesso e que esses filhotes deem certo e até cheguem à idade adulta para começar a se reproduzir e a gente possa até ajudar em algum projeto de conservação, já que é uma espécie ameaçada. Que linda, né? Nós estamos aqui na torcida pela Raia Clara, que deve dar à luz entre novembro e dezembro. E é claro que a gente vai registrar o nascimento aqui no Link Vanguarda, né, pessoal? Só lembrando que o Aquário de Ubatuba faz um trabalho incrível. Eles abrem todos os dias para visitação. Dá para ver raia, pinguim e vários outros animais marinhos também. Link Vanguarda está de volta para aquele momento de cobrança aqui no nosso calendário. Na verdade, é mais do que uma cobrança, é aquele famoso combo que você gosta de falar, né, Elisa? É o combão, né? Porque são várias reclamações em uma só. No dia 22 de maio, nós marcamos que hoje nós voltaríamos a Jacareí, no bairro, cadê? Leblon, cadê a quarta-feira, dia 31. Organiza, tanto que o nome é esse. Teve que colocar isso, organize tanta coisa que era isso. Organiza bairro Leblon, que não é o Leblon do Rio de Janeiro, não, é de Jacareí, tá cheio de problemas. Quer ver? Fala aí, Pedro Melo. Meu bairro no Link desembarcando mais uma vez no Jardim Leblon, em Jacareí. Mais uma vez, por quê? Porque há 2 meses a gente esteve aqui porque os moradores reclamavam de mato alto, correspondência que não chegava na casa deles. Enfim, tem outras reclamações, inclusive os moradores já estão aqui, devem conversar com a gente daqui a pouquinho. Sabe por quê? Porque antes a gente quer mostrar para vocês quais eram os pedidos deles aqui para o bairro. Olha só o que a Águida Queiroz mostrou em maio. Por que o ônibus não passa pelas ruas do bairro? Queria que o ônibus pudesse entrar no bairro, né? Que pra gente ter melhoria, né? Poder pegar o ônibus é bem difícil. Aí vai com bolsa, com criança, às vezes tá chovendo. Além disso, o bairro estava cheio de mato e quase não tinha sinalização nas ruas. Pode ver que não tinha placa de pare, limite de velocidade ou faixa de pedestre. O Marcelo foi quem mandou pra gente o pedido de ajuda no bairro. Então fala aí, dessa lista, o que melhorou? Várias mudanças positivas, né? A limpeza das vielas, né? Cortaram o mato. No outro dia já vieram roçar o mato, né? Deram um jeitinho aí, já melhorou um pouquinho. O bairro já ficou um pouco mais bonito. Tá mais bonito agora, né? Deu uma melhoradinha. A questão é saber se eles vão manter isso, né? Vamos saber se vai manter agora, né? Opa, então começaram a fazer algo? O pedido de sinalização foi parcialmente atendido. Iniciaram aí já nas vias as sinalizações, né? Mas ainda precisa de mais algumas, né? Vou conversar com o Alex. Alex, questão do ônibus. Tá resolvido? Como é que tá? Ainda por enquanto não. Até a primeira vez que eles vieram aqui, a resposta da prefeitura foi que eles não tinham acesso para entrar no bairro. Mas como nós temos a avenida bem larga, então eu acho que meio impossível um ônibus não conseguir entrar e trafegar pelo bairro. Mas a avenida principal, ela corta o bairro de fora a fora. Só os ônibus passar na avenida principal já facilita para todo mundo do bairro. Além disso tudo, ainda tinha a questão da correspondência. Alguns moradores não estavam recebendo carteira em casa e tinham que passar o endereço de outras pessoas. Olha que situação. Os moradores contaram que uma equipe dos Correios esteve no local e pediu algumas coisas. Os fiscais do Correios vieram, levantaram algumas questões, algumas falhas no nosso bairro. Eu acho que não tem empecilho para o Correio hoje mais aqui. Então, a gente precisa de uma definição para o nosso calendário. E o Bruno Luchetti é o que foi escolhido aqui para dizer o que a gente vai colocar no calendário, Bruno. Como está tudo parcialmente resolvido, Elisa, coloca a carinha aí de parcialmente resolvido. Muito bom, o pessoal decorou. Não queria excluir você, Rogério. Não, fica à vontade. Ele mandou um recado direto, Bruno, ali parcialmente resolvido. Cadê então, as carinhas pra gente escolher? Legal esse modelo que os próprios moradores escolhem a carinha, né? Pois a gente tem que fazer isso tá mais vezes. Deles, não, o pedido é deles, eles têm de pedir parcialmente resolvido. Lembrando que para cá nós temos assim mais feliz, que não é o caso, né? Por exemplo, não é esse Seria caso. Um verdinho, mas nem tão bravo, mas vamos aqui, ó. Tá aí, as coisas andaram, mas ainda tem muita coisa para resolver. Na primeira vez que a gente fez essa reportagem, a prefeitura informou que geometricamente era impossível o ônibus entrar no bairro, que ele não ia conseguir fazer as curvas ali dentro. Mas temos uma novidade, viu, quanto às linhas. A prefeitura informou que agora estão aguardando algumas negociações para implementar uma linha de ônibus no bairro. Eles realizaram um estudo e comprovaram que sim, é possível ter uma linha. Então, conseguimos avançar nisso também, viu? Pessoal do bairro Leblon, agora a possibilidade é grande de vocês terem sim uma linha, pelo menos na avenida principal, que os moradores confirmaram na fala que ela é grande, ela é mais larga comparada às outras ruas. É só dar uma ajudinha na cobrança que as coisas parecem que engrenam, né? E a gente segue na parceria, tanto com o pessoal dos bairros quanto com as prefeituras, batendo papo, tentando chegar num equilíbrio para todo mundo.
Falar agora sobre as férias, na verdade, sobre o fim das férias, né? Depois de quase um mês aí de tantas famílias arrumando um tempo para ver o que fazer com as crianças, ocupar o tempo. Hoje foi o dia dos pequenos ou dos adolescentes voltarem às aulas na rede pública. Só que os alunos de uma escola do litoral em São Sebastião, em Juqueí, não retornaram e os pais fizeram um protesto em frente ao local. O motivo é a situação precária dessa escola. O dia era de retorno às aulas para o segundo semestre, mas muitas mães não levaram os filhos para a escola municipal Nair Ribeiro de Almeida, que fica no bairro Juqueí, costa sul de São Sebastião. O motivo? As condições do lugar. Elas fizeram um protesto pedindo melhorias na estrutura. Para entender essa história melhor, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo. Em março de 2016, a escola foi atingida por um deslizamento de terra. 6 salas foram interditadas. Na época, a escola ficou totalmente fechada durante uma semana e parte dos alunos chegou a ser transferida para outras escolas. Um mês depois, os 430 alunos que estavam sem aula voltaram a estudar em containers instalados no pátio da escola. O problema é que 3 anos passaram e nada mudou. As salas continuam sem reforma. Nada mudou. De 2016 para cá, nada mudou. Muitos anos já vimos cobrando por melhorias aqui na Escola Nair Ribeiro e essas melhorias elas não são feitas. Se você entrar dentro da escola, você vê que a situação lá dentro ainda é precária, sabe? São mais de 1.500 alunos que estudam aqui diariamente e com riscos, né? Com riscos. As salas com buracos no chão, os containers com buracos no chão. Do lado de fora, uma placa informa que a obra de ampliação, que começou em 2018, teria que ter terminado no dia 24 de maio deste ano. Foi nos prometido ampliações de sala para esse ano, 10 salas de aula, e não foi nos entregue. Nossos alunos ainda estão nos containers, então a minha luta hoje é essa. Enquanto isso, os containers sofrem com o desgaste do uso. O Alexandre entrou em um deles na semana passada para repor aulas e não gostou do que viu. Tava cheio de barata lá espalhada lá no chão. Tem até um esgoto lá que soltam lá. Não é legal uma sala de aula assim? Não. Nem um pouco. Nossa entrada na unidade não foi autorizada. Os pais também reclamam do ginásio de esportes, que fica no prédio ao lado da escola e que está interditado. Segundo eles, a estrutura lá dentro põe os alunos em risco. Caiu o telhado da quadra, as portas dos banheiros estão no chão. A quadra, o piso da quadra aqui da frente está alagado de água. Risco de dengue e um foco vivo. Só queremos saber quando vai terminar e o valor que está sendo investido nisso. Realmente é o que a gente procura e luta e vamos continuar todas lutando. É isso, os pais têm que lutar mesmo. A gente sabe que foi uma emergência, mas é essa hora que a gente vê se a educação é prioridade ou não para um governo, para uma prefeitura, para o Estado, né? Complicado, né? Porque precisa de verba, todo mundo sabe, mas é nesse momento, como você disse, que a gente percebe o quão valorizada está essa área. E a gente falou da escola, mas também um ambiente onde eles podem praticar um esporte, ocupar um tempo, para as crianças não ficarem na rua, às vezes fazendo bobeira, também não tem. Como é que faz? Juqueí. Olha, o Arthur Costa continua na cidade, daqui a pouco ele fala com a gente ao vivo para dar um retorno aí e atualizar a situação que a prefeitura final vai fazer. A gente mostrou agora há pouco a situação da escola improvisada em Juqueí, em São Sebastião. A gente vai falar ao vivo com o Arthur Costa, que fez a reportagem, continuou na cidade e tem um retorno para a gente, afinal, o que a prefeitura vai fazer a respeito. Boa tarde, Arthur. Oi, Rogério, boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o Link Vanguarda. Para a gente continuar nesse assunto, a gente vai exibir algumas fotos que as mães dos alunos mandaram para a gente. Essas fotos mostram, né, como vocês podem ver, problemas aí, principalmente no piso, né, dos containers, também alguma parte da estrutura danificada do prédio principal. A gente está aqui ao lado do Newton, que é da Secretaria de Obras aqui de São Sebastião. Newton, a gente entrou depois que a matéria foi gravada, convite da direção da escola dentro da unidade, viu que muita coisa já está com um cenário diferente, o piso foi trocado desses containers. Por que o serviço foi feito agora? As mães reclamam já há um tempo desse problema. Boa tarde, Arthur. É importante a gente pontuar que essa é uma das muitas obras que nós herdamos com um problema judicial da gestão anterior. E uma obra que demorou para que a prefeitura pudesse tomar providências em função disso,
Uma obra que passou por perícia judicial, onde foi apontado um sobrepreço na obra, a inexecução daquilo que foi apresentado. E em face disso, nós tivemos essa lentidão para poder entrar na escola e realizar os serviços devidos. Felizmente já houve essa perícia, a Justiça nos liberou, fizemos a nova licitação. Também tivemos alguns problemas na nossa licitação de ordem administrativa, mas, como você disse, já havíamos pontuado para esse recesso algumas intervenções na escola, como o piso dos containers, a pintura, o banheiro, entre outros. Já está sendo resolvido e a gente deve estar retomando aí a construção das salas de aula, já encontram-se em fundação, e a gente deve estar retomando em breve aí. Okay? O que chamou a atenção também ali na nossa visita foi justamente essa adaptação que foi preciso fazer. A parte da biblioteca virou sala de aula, a sala dos professores também virou sala de aula, que mostra a necessidade justamente dessas salas que foram perdidas ali com o deslizamento de terra, né? Você falou em breve, a gente sabe que licitação às vezes demora, a gente consegue um prazo, principalmente ali para as mães que estão acompanhando esse problema de perto, um prazo para quando aquele prédio anexo ali, né, em frente à unidade que existe hoje, com as 10 novas salas, que deveria ter ficado pronto em maio, fica efetivamente pronto? Sim, Arthur. A administração Felipe Augusto sempre teve uma preocupação muito grande com a educação. Tanto é que nós estamos aí com construção de 5 novas creches e temos 3 escolas ainda em andamento que a gente deve estar lançando a licitação ainda esse ano. A gente deve estar concluindo o serviço da construção das novas salas de aula até o final do semestre. Importante lembrar também que nós estamos fazendo a licitação do ginásio, que deve estar concluída até o final do mês agora, e a gente também deve estar entregando ainda no final desse semestre. Então, em momento algum, a administração Felipe Augusto deixou de atender a comunidade. É legítima a reivindicação das mães e nós estamos fazendo de tudo para que a gente consiga fazer no menor tempo possível e que as crianças não percam a qualidade de ensino na escola, ok? Tá certo. Obrigado, viu, pela sua entrevista. Tá aí mais algumas datas para o nosso famoso calendário aí do Link Vanguarda, né, pessoal? Vão com certeza para o calendário, né? Obrigada, até o fim do ano a escola mesmo em si tem que estar pronta. Sim. Agora, eles vão passar 6 meses estudando naquela condição precária, porque não ficou claro se vão, afinal, dar manutenção para aquela estrutura que eles montaram lá, que nem container né? São aqueles módulos habitacionais e tudo mais que precisam sempre de manutenção. Então, janeiro do ano que vem, no nosso calendário, Escola do Juqueí em São Sebastião.